identificou que você convive com pessoas manipuladoras, mas você não sabe como lidar? Quer aprender a lidar melhor com isso e se posicionar nesses relacionamentos? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, eu sou psicóloga e nesse vídeo a gente vai falar sobre como lidar com pessoas manipuladoras. E aí, será que você precisa romper completamente esse vínculo? Ou você precisa mesmo se posicionar nesse relacionamento? Então, se você quer aprender a lidar com isso, já vai deixando aqui o seu like e me assiste até o final. Bom, no vídeo anterior a esse, que eu vou deixar disponível aqui em cima, em que eu tô falando sobre o que é a manipulação psicológica e quais são os sinais de que ela acontece. Nesse vídeo você vai entender sobre isso. Já agora, aqui você vai compreender como lidar com a pessoa manipuladora. Então, se você quer entender todo o contexto, eu sugiro que você volte no vídeo para entender como identificar, para depois saber lidar com esse tipo de pessoa. Saber identificar uma pessoa manipuladora é algo muito importante, porque a gente sabe que se manter em um vínculo de manipulação é algo que pode trazer muitos prejuízos emocionais a curto prazo e até mesmo a longo prazo. E é importante que você não conte com a mudança da outra pessoa. É necessário que você identifique, que você se coloque na posição de mudar o seu posicionamento, mudar ali a sua postura, a sua forma de enxergar a si mesmo e ao outro, para que você saia dessa posição de ser manipulada por essa outra pessoa. Então, você vai saber que o manipulador ele precisa de uma pessoa para manipular. E essa pessoa ela não precisa ser você. Compartilha com a gente aqui nos comentários se você atualmente já identifica que você lida com alguém que é manipulador, se você já viveu ali uma experiência com alguém tentando te manipular de alguma forma. Compartilha com a gente aqui nos comentários. Antes de compartilhar um pouco alguns pontos de como lidar com esse tipo de pessoa, eu quero destacar aqui algo bem importante. Depois que você identifica que essa relação que você tem é com alguém que é manipulador e você não está sabendo muito lidar, é importante que você saiba que primeiro é preciso se fortalecer na sua relação com você mesmo. Que você não fique alimentando palavras depreciativas a seu respeito ou até mesmo se culpando por ter se deixado ser manipulado. Então é importante mesmo que você se trate com respeito, que você não se culpe, por estar nessa situação, ainda que parte disso tenha a responsabilidade da sua parte, de estar nessa relação, mas que você não se trate com julgamento, com crítica excessiva, não ofereça palavras negativas contra si mesmo. Entenda que sair disso, ou aprender a lidar com pessoas manipuladoras é um processo. Então não fique ali se chamando de bobinha, falando coisas negativas a seu respeito, que isso não vai te fazer bem. Então saiba que é um processo, tenha paciência consigo mesmo, tenha gentileza com você e busque formas de você mudar, de você se sentir melhor e conseguir se posicionar nessa relação. Mas não tenha pressa, tá? Não ache que você precisa fazer isso correndo de qualquer jeito. É um processo se fortalecer e ficar bem o suficiente para conseguir lidar com uma pessoa manipuladora. Além disso, você vai precisar ter o discernimento de perceber se você precisa lidar com aquela pessoa ou se você decide romper completamente esse vínculo. Então, algumas relações você vai identificar que é possível romper e é isso que você quer, você não quer mais aquela pessoa definitivamente na sua vida, então você se afasta e tudo certo. Porém, existem alguns vínculos, alguns relacionamentos que você vai perceber assim: poxa, eu não consigo romper completamente. É alguém muito próximo da minha família, é alguém do meu trabalho, e eu não quero romper. Ou melhor, eu não quero lidar com as consequências de ter que romper. Você vai aprender a lidar com essa pessoa. Você vai conviver na medida do possível, dentro das suas possibilidades, tá? Além disso, você vai definir qual é o nível de aproximação que essa pessoa vai ter de você. É alguém que vai ter acesso à sua intimidade, às suas particularidades? Ou não, é alguém que só vai até aqui. Então tudo isso já faz parte de como lidar com uma pessoa manipuladora. É você quem decide o nível de proximidade. O primeiro ponto que eu destaquei para te ajudar a lidar com pessoas manipuladoras tem a ver com a sua relação com você mesmo, que é: fortaleça a sua compreensão de valor próprio e autoconfiança. Como assim?
você precisa ter clareza do seu valor próprio. Uma pessoa manipuladora, ela tenta diminuir o seu valor. E aí, quando você não tem essa base de valor próprio, você simplesmente acata aquele baixo valor da pessoa. Você negocia coisas porque você não sente que você tem valor próprio. Então você se submete ao que a pessoa manipuladora estiver fazendo, porque você não tem nenhum valor. Você não tem importância em detrimento daquela pessoa, entende? Tenha a clareza do seu valor próprio. Assim, você não vai mais negociar coisas que são importantes para você, que você tem um valor e que essa pessoa ela não vai ter mais como te diminuir, porque você tem clareza do seu valor. E a parte da autoconfiança. Uma das estratégias de uma pessoa manipuladora é absorver a sua autoconfiança para tirar de você e você ter confiança somente nela. Ou seja, você para de confiar em você e você confia apenas na pessoa. Você precisa da validação, da aprovação. É ela que diz se você é capaz ou não de alguma coisa. Você transfere para ela isso. A pessoa manipuladora, ela consegue fazer isso. Então, você vai precisar ter a sua base de autoconfiança fortalecida mesmo em você, como o nome já diz, é autoconfiança, é de si mesmo, para que você não caia nas ciladas, nas armadilhas de alguém que é manipulador, tá? Então, tudo isso é importante você saber. Fortalecer o seu valor próprio e ter a sua base de autoconfiança fortalecida. Segunda coisa, olha, não tenha medo de contrariar ou aborrecer a outra pessoa. Isso é muito importante. A gente sabe que uma pessoa manipuladora, ela faz de tudo para ter o seu desejo realizado. E quando ela não tem, ela pode ter comportamento, tentar te punir, ela vai tentar fazer chantagens, tá? Para que você ceda ali ao desejo dela. Então, se você nessa relação tiver medo de aborrecer ou contrariar essa pessoa, você vai perceber que você vai violar a sua própria vontade muitas vezes para fazer a vontade dela. Então, comece a avaliar. Não é trágico você aborrecê-la. Se dizer não para ela é aborrecê-la, o que você pode fazer? Se anular ou se respeitar. Então, se você dizer não significar contrariar aquela pessoa, você vai precisar contrariá-la, a menos que você escolha se anular em prol daquela pessoa. Então, isso vai gerar consequências, tá? Isso vai gerar consequências. Então, é importante você entender que não é trágico aborrecer e contrariar essa outra pessoa. Por mais que a pessoa manipuladora tente te convencer de que isso é trágico, mas você não precisa acatar isso como verdade. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer nas redes sociais que diz assim: o não, ele é terapêutico para quem diz e pedagógico para quem escuta. Ou seja, não há prejuízos no não. O não que você diz, ele é terapêutico para você porque ele fez sentido para você em dizer. Você se respeitou. E ele é pedagógico para quem escuta porque a gente precisa aprender a ouvir não. Quando você diz não para alguém, você está possibilitando que o outro lide com o não, aprenda a receber uma negativa. Isso faz parte da vida, lidar, administrar com as próprias frustrações de ter recebido um não. Então não há prejuízos. Então não tenha medo de contrariar ou aborrecer essa pessoa. Terceiro ponto, não se coloque como inferior. Uma pessoa manipuladora, ela acaba buscando pessoas que ela perceba ali alguns pontos de fragilidade para ela dominar, para ela crescer em cima da fragilidade da pessoa. E se você se colocar como inferior, você ainda dá mais espaço para essa pessoa te manipular. Então é importante que você saiba lidar com essa pessoa de igual para igual, no mesmo nível de valorização. Aquela pessoa tem valor próprio, mas você também tem. E ninguém vale mais que o outro. Você vai perceber que a pessoa manipuladora, ela não vai buscar uma pessoa com um perfil mais dominante, porque ela vai ter dificuldade de manipular uma pessoa desse tipo. Ela vai buscar alguém em que ela perceba que é compatível com a manipulação que ela sabe fazer, entendeu? Então ela sabe a quem procurar, ela sabe as relações que ela pode investir nessa estratégia de manipulação. Então é importante que você não se sinta inferior, porque se você não se sentir inferior, você não vai se comportar como alguém inferior. E isso faz toda a diferença para lidar com uma pessoa que tenta te manipular. E o quarto ponto, seja claro e firme nas suas posições. É importante que você tenha clareza na sua forma de se comunicar com essa pessoa. E para isso, você precisa ter clareza na sua relação com você mesmo primeiro.
Então, você se conhecendo mais, você tem mais chance de ser claro frente ao outro. E seja firme nas suas posições. Ser firme não significa ser arrogante, ser estressado, ser sério, carrancudo, nada disso. Mas você está ali convicto daquilo que você não está disposto a negociar. Se você disse tal coisa que você quer fazer ou aquilo que você não quer fazer, sustente isso. Não importa se vai contrariar aquela pessoa. Você sabe aquilo que é importante para você. Você vai saber que a pessoa manipuladora, ela tenta distorcer para que você não tenha convicções próprias, para que você não tenha clareza, porque você precisa perguntar tudo para ela, sabe? Você precisa da aprovação, da validação. Ela quer falar isso, ela quer te convencer de que você precisa dela para ter clareza das suas ideias. E não precisa ser assim. Então, tenha clareza dos seus posicionamentos, sustente aquilo, a sua resposta, não caia em ciladas de chantagem emocional, como se você não acatar o desejo daquela pessoa é o fim do mundo, é uma tragédia, é uma coisa enorme, né? Então, calma, assim, seja prudente nessa relação e fala assim, não, eu não vou fazer isso. Ela vai precisar lidar com esse sentimento, porque eu não vou me violar. Então, isso também é muito importante. Uma pessoa manipuladora, ela vai fazer muitos movimentos de violação em relação a você. Mas é você quem permite ser violado ou não. Então, observe isso. Se posicione, seja claro e não aceite violações. E o quinto ponto, esse é bem interessante, tá? E pode ser desafiador para algumas pessoas, que é você sinalizar para ela que você percebe o que está acontecendo. E você pode até fazer isso em tom de perguntas, tá? Como assim? Então imagine que você está ali no momento com a pessoa e tal, e você está percebendo que ela está tentando te manipular. Você pode sinalizar isso para ela. Então, vocês estão ali numa conversa, ela está impondo coisas para você, ela está dizendo como você tem que ser, como você tem que fazer, porque uma pessoa manipuladora, ela faz muito isso, ela é muito ditadora. Então, você vai identificar isso. Nossa, toda vez que eu falo com aquela pessoa, ela fica ditando como que eu tenho que ser, sabe? Ditando o que eu tenho que fazer, como eu tenho que decidir minha vida. Perceba isso e aí você vai sinalizar para o outro. Você vai falar assim... Poxa, estou percebendo que você está sempre ditando aqui o que eu tenho que fazer. Eu vim só compartilhar com você o que aconteceu. Aí está sempre ditando o que eu tenho que ser e fazer. Ó, sinaliza para o outro que você enxerga o que ele faz, entende? E você pode fazer isso em tom de pergunta, como eu falei. Você já percebeu isso, que você faz isso toda hora? Você já percebeu que aconteceu isso aqui de novo? Então se pergunta para outra pessoa. E você não precisa fazer isso de forma grosseira, agressiva. É com o seu próprio jeito mesmo, tá? É com o seu jeito aí de falar. Você não precisa mudar, ser outra pessoa para transmitir isso para ela. Não. Tenha sua base firme em você mesmo e sinalize para o outro que você está percebendo. Isso até dá uma desarmada no manipulador, porque ele precisa de alguém alienado da sua manipulação, entendeu? Ele precisa de alguém alienado. Quando você já percebe os traços da manipulação, ele tem mais dificuldade de manter. E aí, quando você mostra para ele que você está percebendo, ele vai ter mais dificuldade de manter ainda. Ainda que naquele momento ali, ele tente distorcer, você vai ver ela distorcendo, a pessoa ali mudando o rumo da conversa para desfocar do que você mostrou. Você pode identificar isso. Mas aí você já vai ter entendido tudo, né? E aí você decide. Você pode continuar aquela conversa, você pode se afastar, você pode limitar. Então é você quem decide. E esse já é o sexto ponto, que é colocar limites nessa relação. É você quem decide o nível de proximidade, é você quem decide o acesso dessa pessoa a algumas áreas da sua vida. Então você precisa limitar. Será que você precisa se afastar um pouco? Ou será que você precisa compartilhar tudo assim com essa pessoa? Então você vai colocando limites nesse relacionamento, tá? Sem se preocupar com possíveis punições que essa pessoa possa te oferecer. Só é punição se fizer sentido para você como punição. Senão é apenas o comportamento do outro. Por exemplo, o desprezo. Se você não faz o que a pessoa quer, ela te despreza. Isso só é punição se você realmente estiver importando com a presença, né, querendo aquela pessoa ali. Porque senão você vai interpretar o desprezo apenas como um afastamento. Não importa para você se ela tá te desprezando e como uma punição. Você tá ali, não, eu tô me respeitando. Agora, se ela se afastou, eu não vou fazer a leitura de punição, porque eu não me importo.
entende? Então só se torna punição quando você dá sentido de punição a isso. Porque se você não der sentido de punição, fica só na fantasia da pessoa. Ela fica achando que tá te punindo, quando na verdade você não tá mais se importando com esses joguinhos de manipulação que ela faz. Está muito mais fortalecida em você. Aprender a botar limites no relacionamento, isso é importante. Você vai discernir o que compartilhar, com quem compartilhar, tá? Para que você tenha as suas particularidades da sua vida preservada, tá bom? Então colocar limite no outro é super necessário. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Saiba que aprender a lidar com pessoas manipuladoras é algo desafiador realmente. Então não se culpe se você está aprendendo no processo e você viu que algumas vezes você foi pega nas armadilhas do manipulador. Você falou, nossa, não acredito que eu caí de novo, gente. Era uma manipulação, não acredito que eu caí. E começar a se culpar por ter caído nessa cilada. Então não se culpe por isso, saiba que é um processo e realmente é difícil, tá? É muito sedutor o movimento que a pessoa manipuladora faz, entendeu? É desafiador mesmo, mas você se fortalecendo, aprendendo a se comportar com essa pessoa, isso vai te ajudar muito a proteger a sua saúde emocional e você vai conseguir ter mais condição de construir relacionamentos que são saudáveis, investir em vínculos que te fazem bem. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa desse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.